Autor de livros sobre criatividade e empreendedorismo, o professor universitário Fábio Zugman é também o autor do artigo Sócio, o inimigo mora ao lado? E é com ele que eu converso agora. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Amanda. E você? Tudo bem. Bom, o artigo basicamente dá dicas, e faz uma análise sobre a relação e os problemas enfrentados pelos sócios, Você sugere, então, 4 chaves para uma boa sociedade. Explica pra gente quais são essas 4 chaves e o que é primordial para uma sociedade dar certo, então. O primordial é a sociedade estar alinhada. Como qualquer relacionamento, uma sociedade ela tem que ter um objetivo claro e tem que ter papéis claros, certo? Eu sempre digo para quem está começando uma sociedade, tendo problema com o sócio, que é como se fosse um casamento, qualquer outra relação, uma amizade. Você só é amigo de alguém enquanto aquela amizade te traz algum retorno positivo, te traz alguma vantagem. Quer dizer, você coloca algo naquela relação e tira algo daquela relação. Pode ser desde, vamos comer churrasco no fim de semana, no caso de uma amizade, até um casamento, que você queira manter uma casa, formar uma família. E assim por diante. A mesma coisa com o sócio, tá certo? Então, o primeiro passo é justamente esse, é alinhar os objetivos de cada um. Por quê? Porque pode acontecer de um sócio estar entrando na empresa para ganhar dinheiro. A pessoa vai lá, coloca dinheiro e fala, olha, o meu objetivo é puramente financeiro. Outra pessoa pode ter sonhos de que aquela empresa cresça, tenha filiais, seja uma grande empresa, e não tem necessidade de ter aquele lucro naquele momento. Então, um sócio pode estar disposto a colocar dinheiro ao longo do tempo, enquanto outro sócio não, ele quer já tirar um pagamento o mais rápido possível. Pode ter sócio que quer trabalhar, você pode ter um sócio que quer trabalhar várias horas por dia em cima do negócio, e pode ter um sócio que fale, olha, eu vou entrar com dinheiro, eu vou investir, mas eu não vou me envolver muito no negócio. Então, Amanda, a primeira coisa é alinhar os objetivos, é saber que a sociedade está andando e o que cada sócio quer naquela sociedade é o de cada um e como que as coisas vão funcionar. E nesse momento em que estamos alinhando os objetivos dessa sociedade, então, para que o negócio dê certo, se já for identificado que um dos 2 sócios está com alguma ideia diferente do outro, ainda dá tempo mesmo assim de conversar e tentar alinhar então os objetivos, né? Com certeza. Aliás, é o momento que dá tempo. Eu já vi muita sociedade acabar, por exemplo, você tem um sócio mais velho que já está pensando em se aposentar daqui a alguns anos e um mais novo que quer trabalhar o mais possível. Você tem um sócio que de repente possa querer sair para formar uma família, ter filhos. Isso tudo pode ser negociado. Então, nem sempre uma sociedade, vamos colocar 2 pessoas, por exemplo, ela precisa ter 50% para cada uma. Pode acontecer o seguinte, olha, o sócio X, o fulano, ele vai trabalhar mais, ele vai se envolver mais, então essa pessoa fica com 60% do negócio e a outra pessoa fica com uma participação menor. E é justamente aí, Amanda, que é a hora de decidir esse tipo de coisa. A hora que as coisas começam a dar errado, quer dizer, os sócios começam a brigar, os sócios começam a discutir por dinheiro, quem trabalha mais, quem trabalha menos, eu costumo dizer que já é tarde demais. A situação pode ser resolvida, mas você já criou um atrito. Você já criou um atrito na relação em relação a dinheiro, a trabalho. Muitas vezes isso pode acabar envolvendo outras pessoas da equipe. Se a empresa tem funcionários, os funcionários podem ver isso, o sócio discutindo, o modo como eles se relacionam e assim por diante. Certo. E de que forma as habilidades profissionais desses sócios, elas se complementam ou podem trazer, então, um problema para essa sociedade? Então, é muito normal nós gostarmos de quem é parecido com a gente. Se a gente olhar para os nossos amigos mais próximos, nós vamos chegar à conclusão que muitos deles são muito parecidos conosco. E isso não necessariamente é a melhor coisa para uma sociedade. E uma sociedade é importante que os sócios se complementem. Então, um sócio pode ser melhor com pessoas, outro melhor com números. Um sócio ele pode resolver que ele é melhor nas vendas, então ele vai cuidar do marketing, das vendas, de lidar com o cliente. O outro sócio pode gostar de administrar. E é justamente aí um dos grandes benefícios da sociedade. Se os sócios são diferentes, eles podem se complementar. Sim. Se os sócios são parecidos, se eles pensam iguais, têm as mesmas habilidades, isso já não acontece. Eles só vão dividir as tarefas, mas é mais ou menos como se você tivesse várias pessoas muito iguais.
Então, o ideal é que quando você está procurando uma sociedade ou pensando se vale a pena colocar um sócio no negócio, é pensar justamente nisso. Essa pessoa, o que ela traz no negócio de habilidade, de experiência, de conhecimento, de relacionamentos que eu não posso trazer. E uma das grandes vantagens quando nós encontramos habilidades de pessoas que se complementam. E, inclusive, é o meu terceiro ponto. Quando as pessoas são diferentes, elas não necessariamente são amigas, não necessariamente é a pessoa que você sempre quer se dar bem, sempre quer ter por perto, e assim por diante. Em uma sociedade, é muito comum as pessoas confundirem. As pessoas pensam, esse meu colega de faculdade, eu sempre me dei bem com ele, então eu vou colocar ele para ser meu sócio, porque a gente vai se dar bem no futuro. O importante é que você consiga um nível de convivência adequado ao longo do tempo. Ou seja, você consegue ter uma discussão com o seu sócio até nesses temas antes de começar a sociedade, sem gerar ressentimento. Você consiga falar de dinheiro, consiga falar de problema, de questões de negócio, sem que tenha aquela coisa, mas será que eu devo tocar nesse assunto? A pessoa vai se ofender comigo? Então eu digo assim, um bom teste, inclusive, é colocar essas questões antes. Como vai ser essa empresa quebrar? Quem coloca dinheiro como? Certo? E quando a gente arranjar problema, nós vamos colocar mais dinheiro? E quando a gente precisa baixar preço? Ou quantas horas nós vamos ter que trabalhar no começo da empresa? Se você traz essas questões logo no começo e vê a reação do sócio, você dá uma grande dica de como vai ser a convivência. Se você perceber que você não pode trazer argumentos difíceis para essa pessoa, é talvez melhor você repensar um pouco se a sociedade vai ser boa ou não, do ponto de vista do relacionamento, da coisa funcionar de um jeito bom para os dois lados. Nesse caso é importante também separar muito as questões profissionais das pessoais, né? Para que nenhuma discussão de trabalho vire um problema pessoal que seja levado então para fora do escritório. Com certeza, e isso acontece tanto em empresa antiga, que o pessoal já se conhece faz anos, acaba frequentando um a casa do outro, ficam amigos, ou até em empresa familiar. É muito comum a empresa familiar, os irmãos brigam, e aí, em vez de ter que deixar esfriar a briga no fim de semana, ela tem que se encontrar na casa da mãe no fim de semana. E você acaba levando a briga do escritório para a casa da avó. Inclusive, eu sugiro o seguinte, em alguns casos, é até saudável evitar usar apelidos e títulos familiares dentro do ambiente de negócios. Então, você acaba colocando barreiras justamente para não levar as questões, os problemas que vão aparecer para a vida familiar, pessoal, para o dia a dia fora do escritório. Maravilha, grande dica. E qual é a última chave do sucesso, então, para sócios empreendedores? A última, geralmente, é que o pessoal acha menos agradável é ter um plano de saída. Por quê? Pode ser que um dia um dos sócios queira sair. Pode ser que os outros sócios resolvam que está na hora de um sócio sair. Pode ser que seja a hora de acabar com a empresa e os sócios se dividirem. Então você tem que, no começo da sociedade, sentar numa mesa com seus sócios e falar, olha, o que vai acontecer se um de nós sair da empresa? Quem compra a participação de quem? Como vai ser calculado isso? Se um dos sócios, de repente, começar a ficar para trás e você tem uma sociedade com várias pessoas, como que vai ser feito caso essas pessoas queiram tirar um dos sócios? Quanto ele ganha, o que ele tem direito? Em caso de 2 sócios, quem fica com a empresa? Porque muito o que acontece, Amanda, quando os sócios brigam ou por algum motivo um deles não se envolva mais no dia a dia da empresa, é que quem trabalha ali também depende da empresa. Então é importante ter isso, até para a empresa não precisar fechar, caso os sócios se desentendam. E eu digo o seguinte, depois de tudo isso que eu falei, você sentar numa mesa antes até de montar uma empresa e conversar com as pessoas a possibilidade de tudo dar errado, de ter que se separar, de ter que comprar, ter que vender, é um ótimo exercício para você ver o modo como essas pessoas pensam, o modo como elas se comportam, até para saber se elas vão ser bons sócios ou não. Conversei então com o professor universitário e mestre em administração, Fábio Zugman, autor de livros sobre empreendedorismo, criatividade e também esse artigo sobre sociedade. Dicas então para os nossos ouvintes que estão prestes a abrir um negócio. Obrigadão, Fábio. Obrigada, Amanda. Grande abraço.